Olá, alunos do 7º ano, aqui é a professora Daiele, e hoje nós vamos estar trabalhando sobre os artrópodes. Características, então, dos artrópodes. De todos os grupos de animais que a gente estudou este ano e ainda vai estudar, os artrópodes são os que têm maior número de espécies. Mais ou menos aí chega a ter 1 milhão de espécies já descritas. Eles possuem pés articulados, ou seja, muitos pés, e entre essas, no corpo inteiro e nos pés, articulações. Então, artrópodes vem de articulação e pés. Também possuem um exoesqueleto. O que seria esse exoesqueleto? É como se fosse uma estrutura rígida, fora do corpo, e que dá a sustentação desses animais. Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês de uma casquinha de cigarra, se vocês não conseguirem ver aí. Então, essa casquinha de cigarra é o exoesqueleto. Talvez vocês já viram, aqui eu não tenho a cigarra, eu só tenho o exoesqueleto dela. O que aconteceu aqui? Para esses animais poderem crescer e se desenvolver, como o exoesqueleto é muito rígido, o que vai acontecer? O inseto, ou o artrópode, precisa sair fora desse exoesqueleto para crescer. Então, o que acontece? Ele vai crescer um certo ponto e para se desenvolver mais ainda, ele vai perder esse exoesqueleto. Então, isso aqui vai ser jogado fora por ele e aí ele vai ter um desenvolvimento e vai crescer de forma melhor por perder e tirar esse exoesqueleto. Então, a maioria dos artrópodes não possui esse exoesqueleto fora do corpo e para crescer eles vão fazer um processo chamado equidise, que é a troca de exoesqueleto. Bom, em relação aos grupos, nós vamos ter 5 grupos. Os insetos, que são o maior número, né, de espécies desse grupo. Os crustáceos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes. Começando então com os insetos. Bom, aqui eu tenho um exemplo de um inseto. Isso aqui é de plástico, mas é uma barata de plástico, tá? E aqui vocês vão observar muito bem como é a estrutura desses insetos. Eles possuem cabeça, tórax e abdômen, que é uma divisão do corpo. Então, aqui eu vou ter a cabeça, o tórax e no finalzinho o abdômen. Geralmente possuem antenas, um par de antenas. Todos os insetos possuem 3 pares de pernas, ou seja, 6 pernas. 3 de um lado e 3 do outro. Todas ligadas ao tórax. Então, não existe inseto que tenha pés ou pernas no abdômen. E a cabeça vai ter as antenas. A maioria dos insetos podem ter asas, então de todos os artrópodes, os únicos que têm asas são no grupo dos insetos. Pode ter 1 ou 2 pares de asas. E quem é que vai estar presente nesse grupo? Nós temos as abelhas, formigas, cupins, borboletas, mariposas, besouros, grilos, gafanhotos. Então tem uma variedade de insetos pertencentes a este grupo. Vou mostrar agora para vocês, bem rapidinho, que se a gente estivesse na escola, a gente teria umas aulas práticas referentes a esse grupo. Vou mostrar para vocês a caixa entomológica que eu tenho na minha casa, que foi feita quando eu fiz na minha graduação, na minha faculdade. Eu não sei se vocês vão conseguir ver tudo, tá? Aqui eu tenho vários insetos. Esses insetos foram presos, eu peguei todos eles. Até algumas pessoas me ajudaram. Eles tiveram que ser congelados e depois eu tive que secá-los e colocar aqui nessa caixa. Então, esses insetos faz mais ou menos uns 5, 6 anos que estão já aqui. Foi em 2014 que eu fiz essa caixa, mas tem insetos que eu coloquei depois, tá? Então, aqui eu tenho besouros, gafanhotos, borboletas, abelhas, que são os mais pequenininhos aqui embaixo. E tem muitos insetos aqui. Todos eles são insetos, tá?
Em relação, então, vamos repetir alguns itens. Todos os insetos possuem 6 pernas. Então, se você vê algum animal que você desconfia que seja inseto, mas que tenha mais 6 pernas, desconfie que não é inseto, tá? Em relação agora ao grupo dos crustáceos, o corpo é diferente. Os crustáceos, eles possuem cefalotórax e abdômen. O que seria isso? O cefalotórax é a cabeça junto com o tórax, é uma fusão, uma estrutura só. E nessa estrutura vão ter as pernas desses animais. Alguns dos grupos dos crustáceos vão ter também pernas no abdômen, que são mais os animais que nadam. Então, neste grupo, nós vamos ter as lagostas, camarões, caranguejos, siri, e também o chamado tatuzinho de jardim, que é o único desse grupo que vive meio terrestre. Os demais são animais aquáticos, principalmente de oceanos. Eles vão ter uma variedade de número de pés, então não vai ter 6, 7, 8, 9. Às vezes tem 10, 12 e assim por diante. Então não tem como saber exatamente a quantidade de pés que tem, porque cada espécie pode ter um número variado de pés. Também possuem 2 pares de antenas. Diferente do inseto, eles possuem 2 pares de antenas. O inseto só possui um par de antenas. Agora eu vou falar para vocês sobre o grupo dos aracnídeos. Neste grupo, nós vamos ter 4 espécies de animais: aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros. Vamos falar um pouquinho, então, de modo geral do grupo. Eles possuem cefalotórax e abdômen, igual aos crustáceos. Então, cefalotórax, normalmente, o que é? É uma cabeça junto com o tórax, é uma união só. É como se fosse uma junção de uma única estrutura. E abdômen. Neste grupo, eles possuem, todos eles possuem 8 pernas, 4 pares de pernas, tá? Então, a gente consegue diferenciar isso com a visão deles, tem quantas pernas tem nesses grupos, certo? Aqui comigo eu tenho algumas imagens de algumas aranhas. Vocês podem observar, todas as pernas vão estar nessa região aqui. Então, essa parte é o abdômen. Na região do abdômen, elas vão ter as glândulas fiandeiras. Isso nas aranhas. O que são as glândulas fiandeiras? Produzem teia. Elas fazem a teia. Certo? Ó, aqui eu tenho uma aranha armadeira. Aqui eu tenho uma tarântula. Não sei se vocês vão conseguir observar melhor, mas ela tá cheia de filhotes. Tá? É uma tarântula. E essa região aqui tá cheia de filhotinhos em cima dela. A viúva negra, ela é conhecida como viúva negra porque nas lendas, e também não seja, acaba sendo algo verdadeiro, né? Que quando ela se reproduz com o macho, ela come o macho depois. Não é bem assim. Ela possui uma estrutura na cabeça, ali no cefalotórax, de pedipalpo. O macho, quando vai introduzir o pedipalpo na fêmea, ele acaba quebrando essa estrutura. E aí o que acontece? Ele morre. Para não perder, né, acaba que ela utiliza o macho morto para a sua alimentação e também a alimentação dos filhotes depois que nascem. Então essa é a característica da viúva negra, porque na reprodução o macho acaba morrendo porque ele quebra o pedipalpo ao introduzir na estrutura de reprodução da fêmea, certo? O pedipalpo ele vai ter os espermatozoides ali para reprodução. E a pior de todas, essa aqui, que é a aranha marrom. Ela é a mais perigosa e mais venenosa de todas. Então, uma pessoa, dias depois de uma picada da aranha marrom, e ela é bem pequenininha, acaba necrosando, apodrecendo a região da picada. Então, a partir do momento que você vê uma manchinha diferente na sua pele, que pode ser uma picada de aranha, já tem que ser ir no médico para fazer um tratamento mais rápido possível, para não, às vezes, perder aquela região, necrosar,
ou até, às vezes, amputar uma parte do corpo por causa de uma picada dela. Agora, em relação, uma curiosidade também dos escorpiões, eles também possuem 8 pernas. As pernas vão estar localizadas no cefalotórax. Só que os escorpiões possuem garras na frente do corpo. E na ponta do abdômen dos escorpiões vai ter o veneno deles na pontinha chamada aguilhão. Então, fica na ponta do abdômen o aguilhão, que é o veneno dos escorpiões. A aranha possui o veneno nas quelíceras, que é uma região próxima da boca dela, que ela vai estar inalando ao estar em contato com a presa. Claro que daí as pessoas acabam tendo, às vezes, contato com veneno, por defesa também dela. Agora, em relação aos carrapatos, estão nesse grupo, né? Eles têm um corpinho um pouquinho diferente, possuem 8 pernas também e eles sugam, né? Utilizam para alimentação sangue de outros animais. Então, acabam sendo parasitas. E os ácaros, eles são animais microscópicos. Eles estão em locais como cortina, tapetes, né? Em locais da casa bem escondidinhos que a gente nem vê porque eles são microscópicos. E também na região do nosso rosto também pode ter ácaros nos nossos poros. E eles são os causadores, muitas vezes, de nossas espinhas e principalmente dos cravos. Então, quando a gente tem uma inflamação ali no rosto de cravos ou espinhas, é por causa dos ácaros que são presentes aí no nosso rosto, dentro dos poros. Como eles são muito pequenos, eles conseguem se alojar nessa região. Em relação aos últimos grupos, os quilópodes e diplópodes, eles são muito semelhantes. Os quilópodes, eles possuem um corpo muito alongado. No corpo deles possuem um par de pernas. Vou deixar imagens aqui para vocês, porque eu não tenho nenhum para mostrar. Então, os quilópodes, eles são conhecidos como centopeias. Também em algumas regiões, como lacraias. Então, os quilópodes, a cada divisão do corpo, ele possui um par de pernas. E podem ter veneno. São meio perigosos também as centopeias. E os diplópodes podem chegar a ter 1000 pés. Os diplópodes, eles são conhecidos como piolho de cobra ou emboás. Os piolhos de cobra, a cada divisão do anel, possuem 2 pares de pernas. Então, vocês conseguem observar também na imagem que eu vou deixar aqui para vocês. Dos piolhos de cobra. Então, nesse caso, os diplópodes não possuem veneno. Então, isso seria algumas características dos artrópodes. Tentei fazer o mais rápido possível para não ficar um vídeo muito longo. Se vocês tiverem alguma dúvida ou curiosidade sobre eles, podem estar mandando algum recado para mim. Bons estudos para vocês!